O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um mestre da lei aproximou-se de Jesus e perguntou: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o primeiro é este: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. O segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior que estes. O mestre da lei disse a Jesus: muito bem, mestre. Na verdade é como disseste. Ele é o único Deus e não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de toda a mente e com toda a força, e amar o próximo como a si mesmo, é melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios. Jesus viu que ele tinha respondido com inteligência e disse: tu não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais tinha coragem de fazer perguntas a Jesus. Palavra da salvação. Pode se assentarem. Hoje nós celebramos o nosso 31º domingo do tempo comum, o último do mês de outubro, o último do mês missionário, e a liturgia de hoje, para fechar com chave de ouro o mês missionário, nos aponta as diretrizes para uma missão eficaz ao longo da nossa vida: viver os mandamentos de Deus. Os mandamentos de Deus são diretrizes da igreja. A igreja no Brasil tem diretrizes a cada 4 anos, diretrizes pastorais. Mas Deus tem diretrizes para nós que são eternas, que não tem prazo de validade, que não é datada, ela é para sempre. Ontem, hoje e sempre. São os mandamentos. Eles não podem ser esquecidos jamais. O dia que nós esquecermos os mandamentos, nós nos distanciamos, nos alijamos do reino de Deus. Como diz Jesus no final do Evangelho de hoje, quando o mestre da lei mostra que conhece os mandamentos de Deus, ele afirma categoricamente: você não está longe do reino de Deus. Todo aquele que vive os mandamentos de Deus se aproxima do seu reino. Isso é muito importante. Por isso, na aclamação do Evangelho de hoje, nós ouvimos um trecho do Evangelho de São João que diz: quem me ama e realmente guarda minha palavra, guarda meus mandamentos, o Pai o amará e a Ele nós viremos. Nós vamos a Deus através dos mandamentos. Os mandamentos é caminho para nós chegarmos até Deus, por isso não podemos descuidar deles. Devemos apreendê-los, gravá-los no coração. Por isso que quando entramos na catequese, ainda criança, um dos primeiros ensinamentos que os catequistas nos ensinam são os mandamentos de Deus. Ou pelo menos deveria ser.
porque isso é básico. Toda criança, quando vai fazer a primeira comunhão, a primeira coisa que ela deveria saber são os mandamentos. Antigamente os padres faziam até uma provinha, um teste com as crianças, se elas sabiam de cor os mandamentos de Deus. Será que nós sabemos de cor os mandamentos de Deus? Se eu perguntasse aqui, escolhesse aleatoriamente um de vocês e perguntasse, recite os 10 mandamentos, você lembraria quais são esses 10 mandamentos? Boa parte de nós não lembra. Às vezes até esforçamos para viver, mas não lembramos. Nós não decoramos os mandamentos. Mas não é para decorar repetindo mecanicamente. Nós deturpamos essa palavra decorar. Hoje decorar no senso comum significa você repetir mecanicamente alguma coisa. Só que a palavra decorar na sua origem, ela não tem esse significado. Cor significa no latim coração. Decorar significa guardar no coração. E o que é que a gente guarda no coração? No coração, nós guardamos aquilo que tem importância para nós, aquilo que dá sentido à nossa vida. Guardamos no coração as pessoas que amamos, guardamos no coração as situações que são relevantes na nossa vida, aquilo que tem importância. Então a missão do catequista, da catequista, não seria ensinar a criança a decorar no sentido do senso comum, para repetir mecanicamente, mas aprender a amar os mandamentos de Deus. Quando nós amamos, nós decoramos. Quando amamos alguém, aquela pessoa é decorada na nossa vida, é guardada no coração. A primeira leitura que nós ouvimos, no livro do Deuteronômio, faz essa referência entre a antiga e a nova aliança. Os mandamentos de Deus, lá do Antigo Testamento, foram gravados em pedra. Sabemos que algo gravado numa pedra pode durar milênios, mas um dia apaga. Mas quando nós gravamos algo no nosso coração, enquanto vivemos, nós não esquecemos. A antiga aliança se apagou, e quando Deus viu que não bastava escrever numa pedra, pedir que Moisés escrevesse numa pedra, para que nunca mais se apagasse ou se esquecesse os mandamentos, ele viu que não era suficiente. Ele viu que a nova aliança deveria ser escrita de uma outra forma, agora escrita no coração, decorada, no verdadeiro sentido da palavra. E assim, os novos mandamentos, agora ressignificados, aqueles 10 que nós aprendemos na catequese, que está lá no livro do Deuteronômio, eles agora no Novo Testamento, está condensado na pessoa de Jesus, como nós vimos no Evangelho de hoje, em que Jesus dá uma lição muito grande a todos nós, com base naquele sábio homem que vai perguntar para Jesus qual é o maior de todos os mandamentos. Se nós olharmos os 10 mandamentos, lembrando que lá nos primórdios não eram 10 mandamentos, eram 663 mandamentos. Se a gente não consegue gravar na memória 10, imagine gravar 663 mandamentos. Só que Jesus é um facilitador para nós desse amor de Deus. E quando esse homem
sábio das leis, pergunta a Jesus, sobretudo para ver se Jesus estava afinado com os mandamentos de Deus, ele vai perguntar: qual que é o maior mandamento? Qual que é o mandamento mais importante? Se alguém perguntar para você, uma criança chegar e perguntar para você, qual que é o maior mandamento? Lembre desse evangelho de hoje. Grave bem o que eu vou dizer aqui, aquilo que nós ouvimos do evangelho. Nós sabemos que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso ser. Deus tem que vir em primeiro lugar. E é por isso que nos 10 mandamentos, o primeiro é o amor a Deus em primeiro lugar. O segundo mandamento vem completar esse primeiro: amar o próximo como a nós mesmos. E aqui se completa, se resume os 10 mandamentos. Porque se você amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a você mesmo, todos os demais mandamentos naturalmente serão cumpridos. Porque aquele que ama o seu próximo como a si mesmo, não vai querer o mal do seu próximo, não vai prejudicar o seu próximo. Antes de fazer mal a alguém, de falar mal de alguém, nós vamos perguntar: eu gostaria que alguém fizesse isso para mim? Eu me sentiria bem se alguém dissesse isso que eu estou dizendo dessa pessoa, de mim? Faça esse teste antes de dizer algo que prejudique alguém, que diminua alguém, antes de fazer algo que possa causar dano na vida de alguma pessoa, seja dano moral, dano financeiro, qualquer tipo de dano. Pergunte, coloque-se no lugar daquela pessoa. Se nós usássemos essa medida, nós evitaríamos tantas coisas ruins na nossa vida. E é isso que Jesus diz para nós quando Ele diz: ame o seu próximo como a si mesmo. Porque aquele que ama o próximo como a si mesmo, não mata, não rouba, não levanta falso testemunho, não calunia, não deseja as coisas do próximo, nem a mulher do próximo, nem o marido da próxima. Aquele que ama o seu semelhante como a si mesmo, honra o seu pai, cumpre os deveres religiosos, guardando domingos e festas, e assim sucessivamente. Percebem que os 2 mandamentos são primordiais, e deles dependem todos os demais. É fácil gravar os 10 mandamentos. Não se preocupe em decorá-los no sentido comum do termo. Se preocupe em guardar no coração só esses 2. Colocar Deus em primeiro lugar na sua vida e amar o próximo como você se ama. Agora, se você não se ama, procure ajuda. Mas eu penso que nós devemos nos amar para poder amar os outros. Quem não se ama não consegue amar o outro, os outros. Primeiro, nós precisamos nos amar, cuidar de nós, querer nosso bem, para poder querer o bem do outro. E assim os mandamentos se cumprem. Vejam que importante saber disso agora no final do mês missionário, para que a gente continue como discípulos missionários de Jesus Cristo, tendo os mandamentos bem claros diante do nosso olhar, da nossa vida, do nosso proceder, das nossas ações pastorais, seja na comunidade, seja em casa, seja na sociedade. Quanta gente diz que é cristã, é católica ou de uma outra denominação, que conhece os mandamentos de Deus, mas tem uma relação tão tumultuada com o seu próximo,
Quando eu digo próximo, eu não refiro só àqueles que estão à nossa volta. Pode ser um desconhecido, pode ser violências reais ou virtuais, pode ser agressões. Quantas agressões nós vemos? Há pessoas que nem se conhecem, mas se agridem como se conhecessem, por causa de pensamentos diferentes, de posturas diferentes, de condição de vida diferente, de opção diferente. Quando alguém agride o outro porque é diferente, mostra que não ama a Deus, que não vive os mandamentos. Quando alguém agride uma outra pessoa porque ela não é igual a ela, isso mostra um desentendimento dos mandamentos de Deus. Como é que eu posso viver os mandamentos, dizer que eu sou cristão, se eu não respeito a outra pessoa, só porque ela é diferente de mim? A outra pessoa é tão humana quanto você. Não importa se ela é rica ou pobre, branca ou negra, ou de qualquer etnia, de qualquer condição sexual, de qualquer idade, de qualquer classe. Não importa, basta ser um ser humano, que ele é digno de respeito, de amor. Pode ser de uma outra religião, pode não ter religião. Se é humano, é digno do meu respeito, do meu carinho, da minha atenção. Isso é viver os mandamentos. Há religiosos que, em nome da religião, isso é uma contradição, acabam julgando e condenando pessoas à revelia, de acordo com os seus parâmetros, com as suas normas, com as suas crenças. Isso não é de Deus. De Deus é aquele que ama o seu próximo como a si mesmo. E Jesus não caracteriza o próximo. Ele não diz quem é qualquer ser humano. Se eu faço distinção ou discriminação, eu não estou amando o próximo. Eu não estou vivendo os mandamentos. Eu estou longe do reino de Deus. Em suma, como diz Jesus no Evangelho de hoje. Se no final do Evangelho ele constata que aquele homem está próximo do reino de Deus, nós podemos imaginar, se eu não vivo os mandamentos, é sinal de que eu estou longe do reino de Deus. É bom pensar sobre isso, para a gente lapidar nossos comportamentos sociais, porque ele nos conduz a Deus, ou nos distanciam de Deus. Depende de como nós relacionamos com o nosso semelhante, com o nosso próximo. Viram que importante é viver os mandamentos? Não adianta falar o nome de Deus, dizer Senhor, Senhor, mas não viver uma boa relação com o próximo. Os dois mandamentos se completam e formam um todo para nós alcançarmos o reino de Deus. É o que nos pedem as leituras e a liturgia da palavra desse 31º domingo do tempo comum.